Eu sempre falo muito isso, que é assim, existe o adjetivo que virou meio comum de psicopata. Sim. E o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. Então, o que acontece? O que a gente fala, nossa, é um psicopata, normalmente é um adjetivo quando a gente quer falar que a pessoa é fria, né? Ou que a pessoa é calculista, que a pessoa, né, ela não, os fins justificam os meios, né? Mas existe uma grande diferença. Igual Narciso, né? É narcisista. Virou um adjetivo de pessoa arrogante, sim, de pessoa muitas vezes mal educada, de pessoas muito nariz empinado. Então existe o adjetivo narcisista e existe o narcisista, né? Que ele vai ter o modus operandi dele como psicopata. E outra, você também não precisa gabaritar. Tem muita gente que acha assim, pegou a pencha de psicopata, todos eles vão ser iguais. Não, cara, tem muita variação. Né? Tem psicopatas que são extremamente sedutores para conseguir o seu fim. Então ele engana o coração, né? Ele engana aquelas pessoas todas para conseguir o seu fim. Não precisa chegar numa morte, entendeu? Outros têm o prazer de ver as pessoas sofrendo. Ou seja, eu tenho o poder da caneta, eu tenho o poder da decisão de fazer as pessoas se humilharem, as pessoas ficarem de joelho. E como tem aquele que chega tipo, cara, eu só tenho prazer se eu escalar e matar, trucidar, levar a cabeça para cara, botar de troféu. Então você não vai gabaritar, não são todos iguais, entendeu? Agora, existem traços, muitas vezes, de psicopatia. Ou seja, você não vai, mais uma vez, gabaritar, você tem traços. Então, às vezes, a pessoa fala, cara, não tem problema nenhum em eu passar a perna nessas pessoas para chegar naquele ponto ali. E aí, normalmente, essas pessoas não têm empatia, não têm compaixão e não têm esse lance de se eu ferir estes, para eu me dar bem, não faz mal. Isso é um traço. Porque, realmente, quando a pessoa não tem esse traço, você se remói. Muitas vezes, olha que loucura, muitas vezes a pessoa até merece, a pessoa está fazendo mal para você, você vai lá e se revida. Já aconteceu isso com você? Tipo assim, sei lá, o cara te fechou no trânsito, ou o cara falou umas merda, aí você fala, depois você chega em casa e fala, cara... É uma coisa que me... quando eu falei pra você que eu tava num momento reflexivo durante 2 anos da minha vida, uma das coisas foram essa. Que eu era muito... Eu tinha muito esse negócio, assim, de ser combativo. Tá ligado? Que, tipo, acontece alguma coisa, assim, não chegar a vias de fato, nem nada. Mas, tipo, de ter que devolver na mesma intensidade, tá ligado? Aquilo que me dão. É uma coisa que eu mudei, porque eu chegava em casa, eu ficava mal uma semana, assim. Então, é isso aí. É isso aí. Ou seja, o cara que tem o traço de psicopatia, ele vai fazer, ele vai ver o choro, ele vai ver a humilhação, ele vai ver o olho marejado, ele vai ver a humilhação e ele vai chegar em casa e tá tudo bem. Tipo assim, eu consegui o meu objetivo, que era, de repente, o cara pagar meu carro, eu consegui o meu objetivo, que era não receber a multa, eu consegui o meu objetivo de jogar o problema para aquela pessoa, eu consegui reverter tudo aquilo ali e a pessoa está se sentindo um lixo, está se sentindo um traste, tá tudo bem. O importante é eu conseguir o fim, não importa o quanto que os outros estão sentindo, sacou? E aí você fala, cara, isso a gente chama, né? Quem não tem isso chama de transtorno, fala que a pessoa é fria, você entendeu? Mas porque para ela é normal, mas para a maioria, por que é um transtorno? Porque a maioria assim disse, olha, a gente não aceita esse tipo de comportamento não é aceitado pela maioria, então não é legal, não tem boa índole, não tem moral, não tem ética, porque a ética e a moral foi construída pelo homem, você não nasce com ética e moral. Você não nasce com essas regras, você aprende a ter essas regras. Tanto que ela muda conforme o tempo, né? Exatamente. Agora, quem tem o transtorno, ele já nasce sem, independente de onde ele nasça. Sacou a diferença? Então você tem o aprendizado do comportamento. Você pode se tornar uma pessoa fria, má, calculista por aprendizado? Pode. Você pode nascer numa situação onde aquele meio ensina você a ser assim. É a mesma coisa, você acha que um bebê que nasce no Talibã e outro que nasce... vamos pegar gêmeos idênticos. Tem o mesmo corpinho, o mesmo DNA, tem o mesmo corpo, mesma cabeça, o mesmo DNA. Nasceram ali da mesma mãe, da mesma barriga, cuspiu ali um minuto depois do outro. Um vai ser cuidado pelo Talibã e outro por monges budistas. Eles vão ter o mesmo comportamento? Não, de forma alguma. Eles vão ser idênticos, com o mesmo corpinho, com a mesma capacidade cerebral, só que o comportamento fez eles serem totalmente diferentes. Agora, se um deles tem um transtorno de personalidade antissocial, ou seja, nasceu assim, não importa
onde ele nasça, ele vai ter esse transtorno de falta de empatia, de emoção ao outro, de qualquer jeito. Aí é óbvio, se ele nasce, de repente, numa, como é que chama? Numa facção criminosa, ele vai adorar botar os caras no micro-ondas, ele vai adorar cortar os dedinhos, ele vai adorar trucidar. Se ele nasce numa alta sociedade, de repente, por oportunidades e portas abertas e fechadas, ele pode ser um grande juiz, ele pode ser um grande médico cirurgião, porque não afeta a decisão. Cara, você vai lá, isso aqui vai despejar 2.000 pessoas. Foda-se. É a lei. Olha, você tem que abrir a pessoa ali, tal, e costurar. Foda-se, vamos lá, vamos costurar. Mas morreu. E tem um outro para fazer. Beleza, vamos lá, vamos fazer. Ou seja, essa personalidade dessa pessoa faz com que ela consiga alcançar uma funcionalidade nessa sociedade, sem ser criminoso. Sacaram isso? Ou seja, o mesmo problema, se ele, entre portas e abertas de oportunidade, ele pode se tornar um grande criminoso. Como ele pode se tornar um político, um pastor, um líder espiritual, como eu disse, um juiz, porque dar canetada, resolver a vida dos